Nascido como Eric Hilliard Nelson em 8 de maio de 1940, em Teaneck, Nova Jersey, Ricky Nelson estava praticamente destinado ao estrelato. Como seus pais, Ozzie e Harriet Nelson, eram artistas de grande sucesso, ele cresceu inteiramente dentro da indústria do entretenimento. Desde cedo, estrelou ao lado de seus familiares no adorado programa de rádio. E posteriormente sucesso estrondoso na televisão, As Aventuras de Ozzie e Harriet. Ao documentar a rotina diária da família Nelson, esse programa icônico se tornou um pilar cultural para as famílias americanas durante as décadas de 1950 e início de 1960. Crescendo sob o olhar atento de uma enorme audiência nacional, seu charme inegável, aparência marcante e habilidades artísticas inatas o transformaram instantaneamente em um favorito dos fãs. No entanto, ao contrário de inúmeras outras estrelas infantis presas a seus primeiros papéis, Nelson transcendeu com sucesso os limites restritivos de uma sitcom inocente, lançando uma jornada altamente lucrativa na música. Numa época em que as gerações mais velhas ainda encaravam o rock and roll com profunda desconfiança, ele ascendeu à proeminência como um dos ícones mais autênticos e duradouros do gênero. Em 1957, lançou seu single de estreia, uma versão de I'm Walking, de Fats Domino, que rapidamente alcançou o topo das paradas musicais. Essa estreia explosiva deu início à sua dupla carreira como vocalista de rock, ao mesmo tempo que consolidava seu status como um verdadeiro ídolo adolescente. Conforme o final da década de 1950 dava lugar à década de 1960, Nelson dominou consistentemente as ondas de rádio, lançando uma série de grandes sucessos, incluindo Hello, Mary Lou, Traveling Man, Poor Little Fool, Lonesome Town e It's Late. Seu estilo vocal refinado e melódico, aliado à sua personalidade cativante, desempenhou um papel crucial em tornar o rock palatável para um público mais amplo e convencional, conquistando, em última análise, uma legião de fãs extremamente leais. Além disso, ele foi um pioneiro ao levar o rock and roll diretamente para as salas de estar americanas, sendo um dos primeiros ídolos adolescentes a apresentar sua música regularmente na televisão nacional. Essa exposição inovadora abriu caminho para as grandes mudanças culturais posteriormente provocadas por grupos como os Beatles. Aos 21 anos, Nelson já havia vendido milhões de discos, consolidando seu lugar como um dos músicos solo masculinos mais vendidos. Apesar disso, sua trajetória profissional enfrentou diversos obstáculos. À medida que o cenário musical passava por transformações significativas em meados da década de 1960, Nelson encontrou cada vez mais dificuldades para manter o sucesso nas paradas musicais. Em vez de simplesmente seguir tendências passageiras do pop, ele tomou a decisão consciente de amadurecer como artista, direcionando-se para uma estética sofisticada de country rock. Essa evolução artística o levou a formar a Stone Canyon Band, um conjunto pioneiro que ajudou a lançar as bases para o movimento country rock, posteriormente popularizado por megagrupos como os Eagles. Em 1972, ele lançou Garden Party, uma faixa profundamente reflexiva que se tornou um sucesso monumental de retorno. A música foi diretamente inspirada por uma experiência frustrante em uma apresentação no Madison Square Garden, onde uma plateia nostálgica exigiu agressivamente que ele tocasse apenas seus sucessos antigos. Em resposta, Nelson compôs a faixa como um hino de resiliência que defende a integridade artística, transmitindo a famosa mensagem atemporal de que você não pode agradar a todos, então você deve agradar a si mesmo. Além de seus triunfos fenomenais em estúdio, ele também deixou uma marca formidável no cinema e na televisão, comprovando sua grande versatilidade. Sua carreira cinematográfica começou em 1952 com Here Come the Nelsons, uma comédia leve criada para aproveitar o enorme apelo de sua família na vida real.
No ano seguinte, ele conseguiu um papel breve, mas impactante, no filme da MGM de 1953. À medida que sua fama crescia exponencialmente graças aos seus discos que lideravam as paradas musicais e ao sucesso contínuo de As Aventuras de Ozzie e Harriet, os principais cineastas de Hollywood começaram a prestar atenção nele. Um marco crucial em sua trajetória como ator ocorreu em 1959. Quando o renomado diretor Howard Hawks o escalou para o papel de um jovem pistoleiro no monumental faroeste Rio Bravo. Ao contracenar com titãs do cinema como John Wayne e Dean Martin, Nelson infundiu o clássico com uma energia vibrante e jovial. O próprio Hawks reconheceu mais tarde que a presença cativante de Nelson em cena foi um dos principais catalisadores para o enorme sucesso de bilheteria do filme. Expandindo ainda mais seu portfólio cinematográfico, Nelson estrelou ao lado do dinâmico Jack Lemmon na comédia militar de 1960, The Wackiest Ship in the Army, o navio mais louco do exército, um filme tão bem recebido que acabou gerando uma série de televisão derivada. Embora Nelson tenha optado por não reprisar seu personagem na adaptação para a TV, ele continuou ansioso para assumir uma ampla gama de papéis. Frequentemente participava como ator convidado, como em sua aparição no General Electric Theatre. Sua atuação no episódio The Wish Book destacou uma profundidade dramática que ia muito além de sua persona musical. Em 1965, ele conseguiu o papel principal em Love and Kisses, uma encantadora comédia romântica que serviu como um projeto familiar único, tendo sido escrita e dirigida por seu pai, Ozzie Nelson. Com Jack Kelly como co-protagonista, o filme proporcionou a Ricky o veículo perfeito para combinar, de forma harmoniosa, seu talento como ator, seu carisma natural e suas habilidades musicais em um pacote encantador. No final da década de 1960 e na década de 1970, as participações especiais em programas de televisão tornaram-se uma constante em sua vida profissional. Ele assumiu o papel do lendário fora da lei Jesse James na série Hondo e atuou ao lado dos veteranos Walter Brennan e Pat O'Brien no faroeste nostálgico de 1969, The Over the Hill Gang. Seu currículo na televisão continuou a crescer com participações em séries de sucesso como McCloud, The Streets of San Francisco, Owen Marshall, Counselor at Law, Petrocelli e A Twist in the Tale. Uma participação televisiva particularmente notável ocorreu em The Hardy Boys / Nancy Drew Mysteries, onde Nelson interpretou o personagem Tony Eagle. Este episódio em especial foi um deleite para seus admiradores, pois não só exibiu suas habilidades de atuação, como também o apresentou cantando vários de seus sucessos clássicos, combinando perfeitamente seus dois talentos. Além disso, Nelson emprestou seu charme inconfundível à popularíssima série The Love Boat, ampliando ainda mais seu variado currículo na televisão. Com a chegada da década de 1980, ele permaneceu ativo na indústria, aceitando papéis coadjuvantes em filmes feitos para a MTV como Three on a Date e a comédia adolescente de 1983, High School USA. Esses papéis provaram que seu apelo duradouro continuava a torná-lo uma presença requisitada em diversas mídias do entretenimento. Seja estrelando filmes ou programas de televisão, sua carreira de ator serviu como uma extensão vibrante de seu amplo legado artístico. Durante sua adolescência, Ricky se destacou como um dos galãs mais adorados da América, encantando milhões com sua imagem impecável, voz aveludada e charme juvenil. Naturalmente, essa imensa fama trouxe consigo um escrutínio implacável tanto da imprensa quanto de fãs adoradores, tornando-o objeto de afeição de inúmeras jovens. Como qualquer adolescente típico, ele estava ansioso para explorar o mundo do romance e namorou várias garotas durante esse período. No entanto, apesar de sua popularidade impressionante e do crescente desejo de independência, sua mãe, Harriet Nelson, exercia uma profunda influência sobre sua vida privada. Harriet não era apenas uma figura materna carinhosa, ela era sua colega de profissão.
Ela nutria convicções rígidas em relação à etiqueta, aos bons modos e à absoluta necessidade de manter uma reputação pública impecável, uma tarefa desafiadora sob o olhar atento de Hollywood. Consequentemente, Harriet frequentemente desaprovava os interesses românticos de seu filho, acreditando que essas jovens não correspondiam às elevadas expectativas que ela tinha para ele. Suas reservas não se baseavam apenas em convenções sociais, mas em um forte desejo de proteger o futuro profissional dele. Ela acreditava firmemente que Rick precisava se concentrar inteiramente em cultivar uma carreira respeitada e de longo prazo no entretenimento, em vez de se distrair com romances passageiros da adolescência. Sua natureza superprotetora provavelmente era uma mistura de instinto materno comum e uma percepção astuta de quão facilmente a fama repentina poderia arruinar a trajetória de uma jovem estrela. Embora Rick geralmente respeitasse as ordens de sua mãe, ele frequentemente se sentia dividido entre seus desejos pessoais e os pesados encargos profissionais que lhe eram impostos. Esse conflito interno permaneceu uma constante durante sua juventude e início da vida adulta. No entanto, ele finalmente encontrou o amor em alguém que conquistou a bênção de Harriet, Kristen "Chris" Harmon. O casal oficializou a união em abril de 1963, em uma cerimônia amplamente divulgada, que uniu duas famílias da elite americana. Chris era filha de Tom Harmon, lenda do futebol americano e vencedor do troféu Heisman, e de Elise Knox, uma proeminente atriz da década de 1940. Como as famílias Harmon e Nelson eram amigas íntimas há anos, o casamento foi visto como uma união ideal, quase inevitável. Para o público, era o casamento dos sonhos, dois filhos da realeza de Hollywood unindo forças. Compartilhando laços profundos em suas vidas públicas e profissionais, essa união representou uma bela continuação dos prestigiosos legados de ambas as famílias. Ricky e Chris tiveram 4 filhos. A mais velha, Tracy Christine Nelson, deu continuidade à tradição familiar de atuação, construindo uma carreira de sucesso no cinema e na televisão, com destaque para sua atuação na série Father Dowling Mysteries. Mais tarde, Chris deu à luz gêmeos Gunnar Eric Nelson e Matthew Gray Nelson, ambos herdeiros dos extraordinários dons musicais e da presença magnética no palco do pai. No início da década de 1990, os gêmeos alcançaram enorme sucesso comercial com sua banda de rock, Nelson. Com isso fizeram história, tornando os Nelsons a primeira família a produzir 3 gerações consecutivas de artistas que chegaram ao topo das paradas musicais. O grande sucesso deles, Can't Live Without Your Love and Affection, dominou as paradas da Billboard em 1990. O filho mais novo do casal, Sam Hillard Nelson, nomeado em homenagem ao pai de Ricky, cujo nome do meio era Hillard, também seguiu carreiras criativas, embora geralmente preferisse ficar longe dos intensos holofotes da mídia que acompanhavam seus irmãos mais velhos. Apesar de projetarem a fachada de uma família perfeita de Hollywood, o casamento de Rick e Chris acabou ruindo sob a crescente pressão. Com o passar do tempo, principalmente após o nascimento do filho caçula, as rachaduras no relacionamento se tornaram impossíveis de ignorar. Estilos de vida divergentes, evolução pessoal e um abismo emocional cada vez maior levaram o casal à separação. A agenda de turnês implacável de Ricky e seu desejo profundo de revitalizar a carreira musical o deixavam frequentemente longe de casa, enquanto Chris, segundo relatos, achava extremamente difícil lidar com as exigências avassaladoras de criar uma família sob os holofotes. Rumores de infidelidade e um crescente distanciamento emocional atormentaram ainda mais a união. O que inicialmente parecia uma aliança perfeita entre duas figuras célebres deteriorou-se lentamente a portas fechadas, esmagado por ambições conflitantes e turbulências pessoais. Ao longo do final da década de 1970 e início da década de 1980,
O vínculo entre eles continuou a se desfazer, culminando em uma separação formal e uma batalha judicial notoriamente amarga pela guarda dos filhos, bens financeiros e narrativas públicas conflitantes. O divórcio foi oficialmente finalizado em dezembro de 1982, pondo fim a um casamento de quase 20 anos de forma dolorosa. Embora a longa batalha judicial tenha causado um grande desgaste emocional a ambos, Ricky e Chris permaneceram extremamente dedicados aos filhos, esforçando-se para proporcionar estabilidade em meio ao caos doméstico. O fim do casamento impactou profundamente Ricky, influenciando grande parte de sua obra musical posterior com temas notavelmente introspectivos e melancólicos. Durante décadas após sua trágica e prematura morte, admiradores do ídolo adolescente, pioneiro do rock e ícone da televisão debateram incessantemente as verdadeiras circunstâncias que envolveram seu falecimento. Embora os fatos básicos tenham sido divulgados logo no início, questões perturbadoras persistiram. Uma simples falha mecânica foi realmente a responsável pelo acidente aéreo fatal? Ou uma realidade mais sinistra ditou os eventos daquele voo fatídico em 31 de dezembro de 1985? Ao longo dos anos, a ambiguidade da morte de Nelson se transformou em um tema de profunda e melancólica fascinação. Hoje, graças a anos de investigações exaustivas, análises forenses especializadas e depoimentos recentemente descobertos de pessoas ligadas à indústria e testemunhas, a história completa finalmente veio à tona. E a realidade é profundamente perturbadora. A tragédia gira em torno de um avião DC-3 antigo que transportava Rick e sua banda para uma apresentação de Ano Novo em Dallas, Texas. Os relatos iniciais sugeriam que um defeito mecânico, possivelmente um aquecedor com defeito ou um curto-circuito, provocou um incêndio a bordo do avião, forçando um pouso forçado catastrófico perto de DeKalb, no Texas. A aeronave foi consumida pelas chamas em pleno voo. Embora os dois pilotos tenham sobrevivido milagrosamente, Ricky Nelson, sua noiva Helen Blair e 5 de seus companheiros de banda morreram tragicamente no incêndio subsequente. Após o desastre, uma avalanche de rumores surgiu. Alguns especularam que o uso de drogas ilícitas era o culpado, enquanto outros suspeitaram de falhas catastróficas de manutenção, sabotagem ou até mesmo crime. Durante anos, a explicação oficial permaneceu frustrantemente vaga. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, NTSB, concluiu que o incêndio começou na cabine de passageiros, provavelmente provocado por um aquecedor defeituoso, mas não conseguiu identificar a fonte precisa da ignição. Na ausência de respostas definitivas, as especulações dos tabloides proliferaram. Rumores maldosos alegando que os passageiros estavam consumindo crack, baseados em afirmações não verificadas sobre apetrechos para uso de drogas encontrados nos destroços, criaram uma narrativa sombria que manchou injustamente o legado de Nelson. No entanto, os laudos toxicológicos oficiais comprovaram inequivocamente que Nelson não tinha drogas ou álcool em seu organismo e absolutamente nenhuma evidência jamais ligou o incêndio na cabine a narcóticos. Contudo, essa nuvem de suspeita pairou sobre sua memória por décadas, deixando uma ferida aberta para seus entes queridos e um mistério persistente para seus fãs. A resolução finalmente chegou graças aos esforços incansáveis de historiadores da aviação, jornalistas investigativos e especialistas forenses que se recusaram a deixar a verdade enterrada. Ao examinar registros de manutenção anteriormente ignorados, e realizar novas entrevistas com pilotos e mecânicos sobreviventes, um quadro muito mais claro e muito mais horripilante foi revelado. A aeronave, uma relíquia da época da Segunda Guerra Mundial, havia sido mantida de forma deplorável e voava em condições de segurança altamente duvidosas. Os operadores do avião tinham pleno conhecimento de problemas crônicos no sistema de aquecimento, defeitos que haviam sido explicitamente relatados durante voos anteriores, mas negligenciaram o reparo adequado.
O mais grave é que o aquecedor havia sido improvisado de forma precária, com gambiarras que violavam flagrantemente os protocolos básicos de segurança da aviação, transformando-o em uma bomba-relógio. Localizado diretamente sob o piso da cabine e próximo a materiais altamente combustíveis, o aquecedor defeituoso provocou um incêndio que rapidamente se alastrou pela cabine, enchendo-a de fumaça letal e gases tóxicos. Para agravar a tragédia, a aeronave não possuía extintor de incêndio a bordo nem isolamento retardante de chamas, deixando os passageiros sem qualquer chance de sobrevivência. As evidências forenses indicaram que Ricky Nelson e seus acompanhantes provavelmente morreram por inalação severa de fumaça muito antes do avião atingir o solo. Embora os pilotos tenham conseguido escapar pelas janelas da cabine de pilotagem, já era tarde demais para aqueles presos na cabine principal. A revelação mais perturbadora de todas não é simplesmente que esse incêndio mortal era evitável, mas sim que os responsáveis pela manutenção da aeronave sabiam do risco e permitiram que ela continuasse voando. Olhando para trás, o voo era uma catástrofe anunciada. O mistério persistente de como uma figura cultural tão monumental pôde perecer de forma tão insensata foi finalmente resolvido, embora as respostas ofereçam pouco consolo. Em vez disso, a verdade desencadeou novas ondas de luto e indignação. Ricky Nelson, um artista querido que evoluiu de uma estrela infantil adorada para uma verdadeira lenda da música, não foi vítima do mero destino ou de uma imprudência pessoal, mas sim de grave negligência humana e falha sistêmica. Essa dolorosa realidade serve como um lembrete contundente de que até mesmo nossos ícones mais reverenciados permanecem vulneráveis quando aqueles responsáveis por sua segurança abandonam seus deveres. Embora o extraordinário legado artístico de Ricky Nelson perdure para sempre, a triste realidade de seus momentos finais se apresenta como um trágico conto de advertência, provando que solucionar um mistério nem sempre traz paz. Às vezes, apenas intensifica a dor.